Olá, pessoal, que alegria ter vocês aqui conosco para o especial Saúde. E hoje tem muita saúde aqui para a gente abordar. Saúde mental, saúde financeira e uma convidada muito especial. Doutora Vera Rita de Melo Ferreira, consultora e professora de Psicologia Econômica, Educação Financeira e Arquitetura de escolha pela Vértice Psi, Instituto de Psicologia Econômica de Ciências Comportamentais, além de membro de várias entidades internacionais. Doutora Vera, que honra tê-la aqui para a gente poder falar um pouquinho, né, desse momento duro, mas um momento também de grande aprendizado. Que honra tê-la aqui com a gente no Especial Saúde. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Já sei que você é escritora, já sei que você tem livros publicados, então vamos começar já mostrando essa parte que é muito importante, né? Eu, como biógrafo, né, adoro mostrar, né, escritores e livros. Por favor, me conta um pouquinho desse lado, então, Vera, dos livros que você publicou. Esse aqui é o primeiro livro. Eu chamo ele de livrinho porque ele é fininho, mas é um jeito carinhoso de chamar porque foi o livro mais gostoso de escrever. É Decisões Econômicas, Você Já Parou para Pensar? É um livro de divulgação científica. Então, foi baseado na minha tese, mas é numa linguagem bem acessível, bem leve. E esse aqui é o Psicologia Econômica, estudo do comportamento econômico e da tomada de decisão, que também foi baseado na minha tese. Ele já é mais robusto, ele é um pouco mais técnico, é uma espécie de guia de estudo e referência para a área. Eles foram os primeiros livros de psicologia econômica publicados no Brasil. E esse aqui é o último, A Cabeça do Investidor. Foi um convite do professor Alexandre Assaf Neto, que é um papa aí das finanças, e ele me pediu para escrever um livro sobre investimentos, mas do ponto de vista psicológico, que um dentista, uma arquiteta, uma pessoa leiga pudesse acompanhar. Então, também é um livro de divulgação científica. Doutora Vera, vou fazer uma provocação aqui, né? Biografia, os principais empreendedores do Brasil, Samuel Klein, Casas Bahia, Mr. Fis, tanta gente, né, que efetivamente gerou riqueza, né? Gente que veio aqui justamente para transformar as pessoas, né? E permitir com que elas, né, tivessem as suas vidas. E olha, o maior aprendizado, o segredo do sucesso que eles me ensinaram, né? Olha, pessoal, caneta e papel na mão aí, gastar menos do que ganha. Né? Esse é o segredo do sucesso. É por aí mesmo? Eu gosto disso e adoto na minha vida financeira também. Eu procuro não gastar o que eu não tenho. Então, é muito difícil fazer algum financiamento. Só quando, por exemplo, passagem aérea ou alguma coisa que realmente não faça muita diferença pagar à vista ou a prazo, porque não tem juros. Agora, juros que eu brinco que é o jujuzão, porque esse spread bancário que nós temos aqui no Brasil não faz sentido, infelizmente, eu fujo. O jujuzão não me pega, mas infelizmente pega muita gente, né? E pode representar a diferença entre a saúde financeira e até a ruína financeira. Sem dúvida. É um gargalo importante, né, na renda mensal. E você vira falou... uma bola de neve, né? E O daí brasileiro foge adora, né? O brasileiro, se não tiver um carnezinho para pagar, ele entra em depressão, né? Ele precisa ter ele, não sei se gostaria até que se avaliasse isso, né? Se ele entende que quanto mais endividado, mais ele cresce. É que a gente também tem que lembrar que no Brasil a renda média é baixa. Então, as pessoas não conseguem adquirir tudo o que gostariam. Às vezes, o que necessitam, outras vezes, até um consumo mais supérfluo. Mas mesmo o que necessitam, não tem renda suficiente em geral. Então, acaba caindo no crédito. Agora, com a pandemia, então, nossa, a gente está esperando um estrago muito feio, muito triste pela frente.
Sem dúvida. Ainda é cedo para infelizmente. avaliar isso tudo, né, doutora Vera? Doutora Vera, aqui não é o Biografias, é às terças-feiras às 8, mas a gente adora saber de onde os nossos convidados vieram, né, como eles construíram a trajetória até os dias atuais. Então, conta um pouquinho para a gente, né, desse seu caminho, né, por que a escolha dessa profissão e, principalmente, né, essa reinvenção da tua área. Tenho certeza que você mesclou, né, dois olhares muito importantes. Eu sou psicóloga, fiz aqui na PUC de São Paulo, comecei a trabalhar com a clínica, logo no início até trabalhei também como orientadora educacional em escola, mas durante 15 anos eu fiquei trabalhando no consultório, basicamente. Quando a inflação muito alta atingiu o país, principalmente naquele período entre 85 e 94, eu fui acompanhando ao lado dos pacientes que eu atendia na época, e eu ficava intrigada porque, para alguns, a inflação não parecia atrapalhar muito a vida, para outros, estava até ajudando a fazer negócios, e para outros, estava sendo um grande desastre. E, como cidadã, eu também ficava intrigada, porque os planos de governo que tinham como objetivo acabar com a inflação, o tiro de prata, bala de prata, não sei o que, acabavam nada, né? Quase 3 meses depois, 2000% ao ano, né, doutora Rita? É verdade. a gente chegou a ter num mês 80% de inflação, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo na cabeça das pessoas? Por que a inflação não acaba? Qual que é o mecanismo psicológico que pode estar presente? Com isso, eu resolvi voltar para a academia. Então, era o ano de 94, justamente, mas nada indicava, em março, que viria o Plano Real para resolver, de fato, a questão. Em julho, como de fato veio. E então, eu fui iniciar o mestrado em Psicologia Social na USP, porque lá tinha uma linha de pesquisa que era psicanálise e psicologia social. Eu ainda não sabia que existia a disciplina psicologia econômica. Aqui no Brasil não existia, inclusive. Então, eu cheguei com a psicanálise embaixo do braço, fiz um projeto que seria justamente para investigar o lado emocional associado à experiência da inflação. Em julho veio o Plano Real, então eu fiz um ajuste ali na discussão para incluir como as pessoas se comportavam durante a inflação e como começavam a se comportar com a estabilização da moeda, com o Plano Real. A dissertação teve o nome de O Componente Emocional e estudou justamente a questão da ilusão que a inflação proporcionava e depois toda a necessidade de readaptação a um cenário mais realista, mais real. E que já tinha uma literatura vasta, uma porção de coisas. Ali a gente nem tinha, mal estava começando a ter internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Então era muito difícil ainda entrar em contato com as pessoas, localizar e tudo mais. Mas aos poucos eu fui começando a me aproximar dos pesquisadores europeus, principalmente, alguns americanos também, Nova Zelândia, Israel, e ali a gente começou a ter uma troca e eles me convidaram para entrar na IAREP, que é a Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, e desde 2004 eu represento a IAREP aqui no Brasil. Eu nem tinha muita ambição de fazer doutorado depois, mas daí foi meio que se impondo. Voltei aqui para a PUC, porque tinha uma linha de pesquisa em História da Psicologia, e eu justamente peguei essa vertente, uma perspectiva histórica da construção do campo da psicologia econômica. E daí já era, né? Daí já estava fisgada, já estava apaixonada pelo tema e não larguei mais. Estou há 26 anos na área.
Parabéns. E efetivamente é uma grande referência naquilo que você faz, né? Efetivamente, parabéns. E esse período que você citou, acredito que até os dias atuais, né, era considerado o mais duro, né, o mais difícil período econômico do país, né? Períodos de José Sarney, depois Fernando Collor, né? Até que então tivemos Fernando Henrique Cardoso, com os planos que fizeram com que a economia tomasse outros rumos. Mas, assim, nós temos ciclicamente algumas crises, né? Mas, pelo que eu tenho conversado também com alguns grandes empresários, nada parecido com o que estamos vivendo hoje. Agora, doutora Vera Rita já nos passa um grande aprendizado aqui, porque ela, atuando na profissão, né, o poder da observação, né, Vera Rita, porque você observou algo que o mercado estava te mostrando e redirecionou. Muitas vezes, tem gente que observa uma pulga e tem gente que não enxerga um elefante, né? Então, esse poder da observação, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente. Foi realmente a partir dessas questões que eu ia observando no dia a dia, que me mobilizaram para buscar uma compreensão mais profunda, com um olhar científico, que isso é uma coisa que a gente pode realmente desenvolver numa pós-graduação. Então, na verdade, no doutorado é que eu fui mais fundo mesmo, até na parte metodológica. E isso te dá um embasamento para ter um olhar crítico da área. Eu não fui para o lado experimental, então eu fiquei mais no lado analítico mesmo, e a minha bagagem como psicanalista também me ajudou a ter um olhar mais aguçado para alguns aspectos. Então, por exemplo, na década de 90, começo dos anos 2000, na psicologia econômica não se falava muito sobre a parte das emoções, se falava na parte cognitiva, do processamento das informações, do conhecimento, mas não se falava muito sobre emoções. E eu, como psicanalista, obviamente enxergava o lado emocional mais poderoso do que qualquer outro elemento. Então, desde o início, eu trazia esse ângulo para a discussão. E, aos poucos, isso foi sendo desenvolvido dentro da psicologia econômica, que, aliás, pode ser também chamada de economia comportamental, é o nome que hoje até faz muito sucesso, porque, embora tenha vindo 100 anos depois da psicologia econômica, teve início nos Estados Unidos, basicamente. E daí, tudo que começa nos Estados Unidos, eles acham que eles que descobriram, que nunca antes no planeta teve nada parecido. Então, ficou muito marcado como uma iniciativa americana, e daí bomba com esse nome, economia comportamental. Mas as duas áreas são irmãs. Eu me sinto mais à vontade dizendo psicologia econômica porque eu sou psicóloga, eu não sou economista, então não ficaria confortável dizendo que eu sou economista comportamental. Aliás, nós temos já alguns pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Economia na nossa área, e um deles, Daniel Kahneman, que ganhou em 2002 o Nobel de Economia, é um psicólogo. Ele não é economista, nunca foi economista. E então ele, há alguns anos, falou: vamos fazer justiça e vamos abrir um grande guarda-chuva para acolher todos os pesquisadores com diferentes formações nessa interface psicologia e economia. E vamos dar o nome de ciências comportamentais. Então, pode ser psicólogo de origem, economista de origem, administrador de origem, designer de origem, advogado, mas se estiver nessa confluência de psicologia e economia, a gente chama de cientista comportamental. Eu ia comentar só, doutora Vera Rita, que a psicologia é uma área que eu tenho uma verdadeira paixão, né? Guardadas as devidas proporções, né? O biógrafo, em alguns momentos, se torna um pouco, né, um confidente, um pouco pai, um pouco irmão, um pouco, né, amigo, vizinho, enfim, né? A gente
se inverte um pouco nos papéis. Tem uma filha que faz psicologia, acho que ela resgatou isso, né? Está cursando psicologia, e é uma área que efetivamente o mercado de trabalho explodiu, né? A abertura hoje está sensacional. Eu estava vendo até, me parece que hoje na USP é a segunda profissão mais procurada após a medicina. Eu acho que entender como a cabeça das pessoas funciona é fundamental para qualquer coisa que a gente vá fazer, né? E, de fato, é fascinante. Então, a gente entende como muita gente é atraído. Eu dou cursos introdutórios de psicologia econômica que são abertos ao público e eu tenho alunos de todas as formações, de geofísico até médico, passando por advogado, bom, daí ciências contábeis, gestão pública, todo o setor bancário, mercado financeiro, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais. A gente tem, assim, historiador, nossa, veterinário, tem de tudo, Fantástico. porque as pessoas estão todas interessadas em entender como as pessoas tomam decisões, fazem escolhas, se comportam economicamente, não só financeiramente, economicamente, que é como você administra os seus bens finitos. Tempo, atenção, concentração, esforços, autocontrole, além de dinheiro, é claro. Perfeito, perfeito. Doutora Vera Rita, nós vamos ter que rasgar alguns gráficos a partir de agora, porque esses perfis estão mudando bastante, né? Ou vão passar a mudar, já estão mudando, ou vão ter que obrigatoriamente mudar. Por exemplo, né? O brasileiro adora trocar carro a cada 2 anos, né? Aquele orgulho próprio, né? Não, eu troquei o meu carro, tal, tal. Vai migrar um pouco essa linha do consumismo, entendendo que, de repente, ao invés de trocar o carro, é melhor eu investir no conhecimento, num curso de idioma. Você acha que vai mudar essa linha? Olha, eu brinco que eu estou muito socrática na pandemia. Só sei que nada sei. Acho muito difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse momento. Eu acho que a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, grande parte das pessoas diminuiu a renda. Então, vai ter um aperto aí, meio inevitável. Pequenos negócios fecharam, as pessoas perderam o emprego ou tiveram salário reduzido, o setor de serviços encolheu muito. Enfim, está tendo um aperto. Isso de um lado. De outro lado, hoje eu estou fazendo 3 meses de isolamento social, né? Então, quem passou esses 2, 3 meses em isolamento, provavelmente descobriu que pode prescindir de uma série de coisas na sua vida. Não precisa sair para comprar todo santo dia, menos ainda comprar coisas que nem precisa, só porque bateu o olho, gostou, etc. E até um carro novo pode entrar nessa categoria muitas vezes. A gente passou esse tempo todo, eu até tive que trocar a bateria do meu carro semana passada, porque pifou, né? Não tenho usado, dançou. Então, muita gente pode descobrir que até o carro, você não precisa ter o último tipo, você pode ter um carro e, justamente, direcionar os seus recursos, se você tiver ainda, né, para outros setores. Desde guardar, porque você não sabe, a pandemia assustou muita gente, né? É interessante, foi assim uma espécie de educação financeira de choque. Meu Deus! Então, isso pode acontecer. Estou vendo meu vizinho, meu primo, estão na pendura total. Então, eu que não estou, vou começar a guardar dinheiro. E como eu não estou consumindo da forma como consumia, até tem um dinheiro a mais que eu posso guardar, posso investir, posso aplicar. Então, eu acho que vai haver, de um lado, uma possível maior conscientização que você faz com o seu dinheiro, mas, de outro lado, a gente vai ter, como a gente teve uma reunião na OCDE, que eu sou membro
comitê de pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eles brincam que é o clube dos ricos, né? O clube dos países ricos, acho que tem 34 ou 37 países que são as economias mais desenvolvidas. E a gente teve um seminário, tudo online atualmente, né? A gente teve esse seminário há umas 2 ou 3 semanas, e algumas das preocupações, os novos pobres, porque a gente está tendo muita gente no planeta inteiro cruzando a linha da pobreza para baixo. Então, eram pessoas que até se mantinham ali razoavelmente e agora vão ter muito mais dificuldade. Um outro ponto é a resiliência financeira, como as pessoas estão suportando, estão conseguindo ou não atravessar esta crise monumental. E a outra preocupação é como estas pessoas que perderam muita renda vão conseguir guardar e se organizar para a velhice, para a aposentadoria, que já nunca foi uma coisa muito fácil de fazer. E agora, então, o desafio fica muito maior. Sem dúvida. Até gostaria que você contasse um pouquinho mais dessas entidades internacionais que você participa, e se nessas reuniões, nesses congressos ou conversas que você vem tendo, né, com profissionais de outros países, por exemplo, o brasileiro, ele, por natureza, é um povo que se prepara para o amanhã, que se previne para o amanhã, ou quais dos povos, né, nessa linha estão melhor posicionados? Brasileiro, eu não sei se isso é surpresa ou não para as pessoas, é parecido com o americano. Verdade. Não guarda nada. Consumista, né? Não guarda nada. O nosso problema é que daí, diferentemente do americano, temos o jujuzão aí, né? Temos esse spread muito grande. Porque nos Estados Unidos, muita gente passa a vida inteira rolando dívida. A pessoa pode ter 15 cartões de crédito, aquelas cenas de filme que a gente costuma ver, né? O cara vai lá, põe um cartão, não passa, põe outro, até um que passa, ufa, né? Conseguiu as coisas ou sacar o dinheiro. Aqui, se a pessoa fizer isso, ela vai ser liquidada financeiramente em menos de 1 ano. Então, lá, o fato da pessoa não guardar dinheiro é um grande problema. Mas ela pode até ir sobrevivendo nessa base de rolar dívida. Aqui não. Aqui é questão de vida ou morte. Agora, a doutora Vera Rita, psicanalista que está com a gente hoje nesse bate-papo muito agradável e muito informativo, principalmente, hoje quem tem um capital, né, para ser aplicado no banco, obviamente que as aplicações mais longas têm uma melhor rentabilidade. Hoje, ele ou a orientação é para que esse capital esteja aplicado em prazos mais curtos, porque não se sabe efetivamente na utilização disso amanhã. E também, em contrapartida, quais são as arapucas nesse momento que pode acontecer? Bolsa de valores é uma delas, pirâmide é outra. Bom, é bem diferente, né? Bolsa e pirâmide são muito diferentes. Sim, tem que tomar muito cuidado com golpes. Pirâmide é um golpe, né? E hoje a gente está vendo a criminalidade migrar para o virtual, para o digital. Desde, não, para conseguir o auxílio, clique aqui, o auxílio emergencial, clique aqui. Golpes por todos os lados. Pirâmides já estavam acontecendo em grande número devido à crise mesmo que a gente estava vivendo, né? E que a gente não saiu dela, não é que a pandemia inaugurou a crise, a gente veio na crise e agora só aprofundou com a pandemia. Então, as pessoas já estavam sem dinheiro. Nesse momento, aparece a promessa de dinheiro grande, fácil e rápido. É irresistível. Então, né, se multiplicam os convites para entrar em esquema em que você deposita não sei quanto
com a promessa de ganhar 40 mil, 100 mil, sei lá quantos mil à frente. Tudo furado. Então, quem tem algum dinheiro, eu sempre digo, a minha especialidade não é finanças. Eu sou psicanalista e sou psicóloga econômica. Então, eu não vou dizer, faça aplicação aqui ou ali. Mas, primeira coisa, proteja o dinheiro de você mesmo. Procure aplicar sempre que possível, porque é isso que vai fazer o seu patrimônio crescer agora, é você depositando. Eu, que sou uma pessoa mais conservadora, para mim a estratégia em bolsa é buy and hold, né, como eles falam nos Estados Unidos. Compra e mira no longo prazo, fica segurando. Tem um monte de turbulência, sobe e desce, você fica lá, não é com você. Perfeito. Como você falou bem, na Bolsa tem o mais conservador, o mais agressivo, tem todo esse perfil, né, de investidor. E olha, doutora Vera Rita, adorei essa frase, proteja o dinheiro de você mesmo, né? Essa é efetivamente para a gente colocar num quadro e deixar em cada cômodo da casa, no carro, enfim, deixar. Não é minha, é título de um livro traduzido de 2 americanos, um jornalista e um psicólogo, que deram esse nome, que foi traduzido aqui. É Belsky e Gilovich, é de 1999. Proteja seu dinheiro de você mesmo. Em inglês é outro título, porque pessoas inteligentes cometem erros tolos com dinheiro, uma coisa assim. Muito bom. Então já fica, além das indicações do seu livro para leitura, né, do pessoal que está nos acompanhando, também esse livro que eu achei fantástico. O título, né, tem um dos meus biografados, ele tem 2 frases muito interessantes também, né? Que perder dinheiro acostuma, né? E que o primeiro prejuízo é o mais barato de todos, né? Então, nada de procrastinar uma dívida, né? Já resolve ela logo, porque amanhã a bola de neve vai multiplicar. Agora, um lado muito importante também, doutora Vera Rita, a gente abordar, é em relação àqueles que são os esteios da família, né? Que hoje estão carregando, né, uma turma, né, com eles de 2, 3, 4, 5 pessoas, enfim. O lado emocional desse pessoal, você tem trabalhado pessoas com esse perfil? Que orientação você pode passar? A gente pode começar pensando nos idosos, que muitas vezes são os arrimos de família, principalmente em famílias de mais baixa renda. E eu estava vendo agorinha que aumentou a violência doméstica contra idosos no confinamento. Tristeza. E daí é uma coisa da gente chorar, né? Porque é muito horrível demais, né? Então tem todo esse peso aí no lado mais dramático da coisa mesmo, né? Às vezes são pessoas que nem estão inteiramente lúcidas, mas que os familiares dependem deles, na verdade dependem da renda deles, né? Que pode ser uma pensão, pode ser uma aposentadoria e tal, mas que é certa, né? E que às vezes não conseguem nem cuidar adequadamente da pessoa. Aí é terrível, é terrível. A gente até tem já o nome abuso financeiro contra o idoso, que caracteriza esse quadro. Agora, a gente tem muitas vezes também a única pessoa que conseguiu manter o emprego na família inteira. Então, é um peso em todos os sentidos, porque ele se sente responsável por todo mundo, vai com muito mais preocupação para o trabalho, adiciona-se agora a preocupação de não ficar doente também, então tem isso, e a preocupação dos outros membros da família. Alguns entram numa coisa negacionista, né? O negacionismo está tão na moda, entra no negacionismo aí também. Ah, não, tá dando, né? Tá sendo suficiente, deixa, ele vai à luta, ele se vira e tudo mais. Na verdade, todo mundo vai ter que buscar o que e como fazer para ganhar dinheiro.
Então, eu só recomendo o seguinte: não olhe para o crédito como o primeiro passo. Ótimo. Invista o seu tempo, invista o seu esforço, invista a sua rede de contatos, de colaboração, pense em soluções de cooperativas. Não caia no crédito, de cara, de jeito nenhum. Porque às vezes a pessoa nem amadureceu o seu projeto, mas acha que, não, com 30 mil eu vou me estabelecer e eu vou bombar. Ai, socorro, socorro. Eu tenho muito pé atrás com a história de sonho. Eu sei que muita gente vai me apedrejar por falar isso, mas eu desconfio completamente da história de sonho. Eu tenho visto sonhadores entrarem pelo cano tão feio que dá muita pena, porque tem o sonho, acredita intensamente, mas esquece de combinar com os russos. Não foi verificar o mercado, não ajustou para o Peca nos momento que a gente detalhes. está vivendo. Peca nos detalhes, né? Nos detalhes e até no atacado também, né? A pessoa, de repente, encasqueta que tem uma ideia muito genial, põe toda a grana, não só que tem, mas também pega o crédito, se dá com os burros na água, o que vai fazer, né? Sem dúvida alguma, é verdade. Isso é muito bem colocado por você. E essa é a hora de ser mais realista do que sonhador, não tenha dúvida, né? Que é o que nós É estamos verdade. vivendo. Sim, sim. Doutora Vera Rita, você falou bem, né? Muitas vezes hoje uma pessoa está sendo, né, a única da família, né, com a responsabilidade de trazer dinheiro para casa, mas tem os temores de desemprego, de quebrar o negócio, né? O vizinho, quer dizer, os vizinhos, né, nós estamos vendo ao nosso redor as situações acontecendo, não só, né, contraindo a doença, mas também com essas situações financeiras mais delicadas, enfim, não ter cliente, enfim, tudo isso, né? Você tem trabalhado, pessoal, qual desses temores, assim, esse temor hoje é muito presente nas pessoas, porque, além de tudo, nós temos não vamos falar em fake news, vamos falar, né, nas notícias verdadeiras, né, que talvez sejam as que mais assustam do que as fake news, né? Projetando, não, 20 milhões de desempregados, enfim, tudo isso. Então, eu acho que as duas preocupações estão indo lado a lado. O medo de ficar doente e até morrer, ou ter despesas que não vai conseguir cobrir. Eu li ontem no jornal, alguém em Belém do Pará, hospital público lotado, levou a esposa para um privado e parece que já está em 400 mil reais a dívida. Meu Deus. Ele não sabe como vai fazer para pagar. Então, o medo de ficar doente de um lado e o medo de perder a renda ou não voltar a conseguir renda do outro lado. Acho que está ali pau a pau. São as duas grandes preocupações hoje. Quem tem emprego tem medo de perder o emprego, quem já está desempregado tem medo de não se recolocar, quem tem pequeno negócio tem medo de não sobreviver, e muitos já fecharam as portas mesmo, mas o problema que eu vejo não é o isolamento, não é a quarentena. Isso é só a medida que nós temos, por enquanto, para não entrar num colapso absoluto. Está tudo fechado porque as pessoas estão tentando não espalhar a doença de forma mais descontrolada do que já está, né? Então, a gente tem visto isso. É terrível. Onde o comércio foi aberto prematuramente, está fechando. Os casos dobram e daí fecha, né? Fecha outra vez. Então, onde a gente viu funcionar um pouco melhor, porque esse vírus, os médicos dizem, eles nunca viram nada igual. Faz um estrago monumental em algumas pessoas, aparentemente não faz muito estrago em outras. Você não consegue estabelecer, mas a pessoa tinha doença antes. Em alguns casos, sim. Em outros casos,
tinha doença e sobrevive. Em outros casos, não tinha nada, era jovem, forte, saudável, morre. Ninguém está entendendo patavina dessa doença. Mas o que a gente viu nos países que estão começando a ensaiar uma reabertura foi um isolamento bem feito e não furado o tempo todo, e menos ainda orientações completamente contraditórias, como, lamentavelmente, a gente está tendo ainda agora no país, né? Não temos ministro da Saúde em meio a uma pandemia, 2 foram demitidos. Isso é o caos. Isso é o caos. A mais do que a doença, a epidemia, traz, que já é uma pandemia, já é um caos. Agora, uma pandemia gerenciada como tem sido, aí é muito difícil não nocautear todo mundo, né? Sem dúvida alguma, e também, né, as necessidades são diferentes. Uns estão mais preocupados com a vida, outros estão mais preocupados com o lado financeiro, enfim. Então, sempre se vai atrás daquela informação que mais, né, mais lhe convém, né? E aí cria toda essa discórdia, né, doutora Vera Rita? O que nós estamos vendo também, doutora Vera Rita, é assim, alguns sentimentos estão sendo aflorados, né? Então, por exemplo, uma discussão política muito grande, pessoas vindo às ruas, ainda que não seja isso indicado, né? Em prol de uma defesa de um ponto político, as pessoas mais empáticas também se colocando no lugar dos próximos. Tivemos agora, né, uma grande causa de racismo, com a morte do rapaz dos Estados Unidos, George Floyd, e alguns casos também aqui que presenciamos no Brasil. Isso é uma fuga ou isso efetivamente é uma transformação em função da pandemia? Eu torço por uma transformação, porque o que a gente tinha antes da pandemia estava muito longe de ser bom. Então, eu gostaria muito de ver uma transformação. Não tenho, assim, toda a esperança do mundo, não, né? Quando a gente estuda a mente humana, a gente fica um pouco cético, né? É difícil aprender com a experiência, a gente vê o grau de, não só de ignorância, ignorância é uma questão de falta de educação mesmo, de educação formal, falta de informação, mas também de estupidez, né? Assim, a pessoa não consegue enxergar 2 mais 2 igual a 4. Por exemplo, a questão ambiental, que vem justamente acoplada de forma indissociável do problema da pandemia. É o desequilíbrio ambiental que causa aqueles mercados vivos na China, que enfim, e que as pandemias, elas vêm se multiplicando, né? Aqui no Brasil, a gente está sendo mais atingido por essa agora, da Covid, mas em 2009 teve H1N1, que também deixou muita gente com medo, teve SARS, teve MERS, enfim, tem várias, em função desse desequilíbrio ambiental. Então, do meu ponto de vista, eu gostaria de ver tudo isso rediscutido, tudo isso repensado. Eu costumo dizer que, infelizmente, as perdas a gente já sabe, né, tem acompanhado quais são, né? A mais rica delas é a vida, né? Mas os ganhos ainda, né, virão e que essa mudança, essa forma de pensar, de ser, de agir, efetivamente seja o maior dos ganhos que a gente tenha, né? O que eu adoraria ver acontecer no país é um investimento, aproveitando tanta gente desempregada, o governo investindo em saneamento, é uma coisa absolutamente necessária, metade da população não tem acesso à água e esgoto, isso é absurdo, e na preservação do meio ambiente. São 2 áreas que trariam dividendos para o país, no médio e longo prazo, sem dúvida, sem dúvida, e poderia aproveitar esse exército de pessoas que estão sem rumo nesse momento
empregando em diferentes setores, a partir das formações mais básicas até as mais sofisticadas, para encontrar caminhos para o saneamento e para a sustentabilidade. Esse é o meu sonho. Falei que eu não gosto de sonho, mas, claro, todos temos sonhos, Mas né? o seu Esse é o você meu. sonha acordado, então esse vale. O sonho acordado vale, que é o melhor dos sonhos, né? Doutora Vera Rita, então, aproveitar mais uma vez, pedir uma mensagem sua final e também que você deixe os seus contatos, né? Porque tenho certeza que as pessoas vão querer conhecer mais a fundo o teu trabalho, para participar dos seus cursos e tudo mais. Onde é que o pessoal te acha? Eu tenho um canal no YouTube também, que é o Pílulas de Psicologia Econômica, que tem vídeos todos os dias de 1 minuto. Eu costumava gravar no parque, aqui no Parque da Água Branca, quando eu fazia minha caminhada. Agora, sem parque, eu gravo na minha varanda mesmo, mas são vídeos curtos. Tenho o Instagram, Psicologia Econômica, que é essa minha assistente que toca, a Cristiana Dias Batista, e o e-mail de contato é contato@verticepsi.com.br. E a mensagem é: pense junto com o coração. Procure integrar o lado emocional com o lado racional para tomar as melhores decisões para você mesmo e para o planeta que está precisando tanto. Muito bom. Doutora Vera Rita de Mello Ferreira, psicanalista, muito obrigado pela sua participação. Adoramos, né, Obrigada pelo especial, convite também. imagina, nós é que agradecemos. O especial Saúde está aqui à sua disposição. Queremos agradecer demais a sua companhia também. Inscreva-se no canal, esteja com a gente. E, olha, vai mandando depois as novidades para a gente, lançamentos de livros, que teremos o maior prazer em divulgar aqui, doutora Vera Rita. Muito obrigada. Sucesso para vocês, então. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Essa, então, a doutora Vera Rita de Mello Ferreira, conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.